sei que és fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando nesta noite abençoada para mais uma edição da nossa live Está na Bíblia. E hoje estamos aqui ao vivo, dia 4/6/2018, nessa segunda-feira fria aqui na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Não sei onde você está aí, né? Nós estamos aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. E nós estamos aqui nessa noite e vamos juntinhos aí até as 22h30, levando a você mais conhecimento da poderosa palavra de Deus. E como de sempre, não estou aqui sozinho, está conosco aqui nosso querido pastor Carlos Alberto Rodrigues. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, boa noite, pastora Dilson, irmão Admilson, diácono Ricardo, que está aqui conosco, também o diácono Josimar. E nós queremos dar uma boa noite também a todos que estão nos assistindo, né, nesse começo de programa, dia 4 de junho já de 2018. É com satisfação, é com alegria, e com responsabilidade, temor e tremor, né, pastora Deus, que nós também estamos aqui de volta, né, depois desses 2 dias, dessas dificuldades todas que teve aí na nossa nação. Estamos aqui para glorificar a Deus, honrar a Deus. E com certeza, né, queremos ser usados por Deus. O tema é interessante, né, pastor Adilson? O tema, como sempre, é bastante interessante. Queremos pedir aí a sua colaboração, a sua atenção, realmente, e a sua oração também, para que realmente o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir aqui nesta noite. Então, muito boa noite e um bom programa para todos nós. Maravilha, glória a Deus. E é isso aí, já vamos pedir a você, para você também estar compartilhando aqui, né, esta live, esta programação, porque o nosso objetivo, com certeza, é divulgar a poderosa palavra de Deus. E com a sua ajuda, né, com a sua colaboração, nós vamos conseguir isso, ok? E nesta noite, pastor Carlos, você que está nos vendo aí, nós temos um assunto muito importante e muito interessante também. O nosso assunto hoje é o jejum. E o nosso tema aqui, né, o título da programação hoje é O Poder do Jejum. E nós sabemos, pastor, que com certeza é um assunto muito importante, não é verdade? Com certeza, né? Um assunto bastante importante e muito pouco também praticado, né? A igreja tem um pouco se esquecido. Eu acredito mesmo, né, pastor Adilson, que é por causa da falta do conhecimento, né? Como o jejum, na verdade, o jejum bíblico, ele é poderoso, né? O jejum, de forma correta, de acordo com as instruções que nós encontramos na palavra de Deus, opera realmente, atrai a ação, a mão, o poder de Deus, a liberação de Deus para o socorro, para o livramento, para a bênção, o benefício. Então, com certeza é um assunto extremamente importante, né? Nós realmente nos contextualizarmos e conhecermos um pouco mais desta prática bíblica de suma importância para uma vida vitoriosa do cristão. Glória a Deus, é verdade. E na verdade, né, pastor Carlos, a gente fica imaginando assim, e queria até perguntar, né, qual é o nosso envolvimento com o jejum? O senhor acabou de falar que com certeza é uma coisa até pouco pregada, né? Você prega tantos assuntos, né? A Bíblia é vasta, tem muitos assuntos na palavra de Deus, mas a gente não observa muito, né? Eu acredito, né, que até é pregado mais assim em culto de ensinamento, né? Mas nos cultos seculares das igrejas, a gente vê na televisão, no rádio e nas igrejas também local, né? A gente observa que esse assunto não é muito ministrado, não é muito ensinado, não é muito pregado. Mas nós vamos ver aqui pela palavra de Deus nessa noite, a importância que tem, né, o jejum. E eu trouxe aqui, pastor, para o nosso texto base, Mateus capítulo 9, o verso 15 e o verso 16. Um assunto muito interessante, né, que envolve aqui, né, Jesus Cristo, né, envolve os seus discípulos e também a prática do jejum. E eu quero ler com você, diz assim, olha, Mateus 9, 14 e 15. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam?
E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes serão tirado o esposo, e então jejuarão. E ainda, pastor, no livro de Marcos, no capítulo 9, e o verso 29, diz assim, é muito conhecido também, nós vamos ver agora aqui, ela diz assim: e disse-lhes, esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então aqui, né, somente 2 versículos nós trouxemos aqui para o nosso início aqui de conversa, de bate-papo, né, de ensinamento. Mas eu já queria começar dizendo, pastor, que olha só, quanto mais buscamos a Deus com jejum e oração, né, não mudamos a mente de Deus, mas nós mudamos a nossa mente, né? E nós temos muitas vezes essa visão, né, que através do jejum nós vamos mudar a mente de Deus. Na verdade, né, nós mudamos a nossa mente, na verdade, através do jejum. O jejum nos faz mais aptos para receber do que Deus mais pronto para conceder. E nós vamos entrar agora, né, pastor, mais propriamente dito aí nesse assunto tão importante, que é o jejum. E eu quero mais uma vez convidar você, né, vai compartilhando essa live, né, vai aí nos ajudando a divulgar esta poderosa palavra de Deus. E antes, pastor, eu já fazer aqui a primeira pergunta para o senhor. Eu quero aqui mandar um abração muito especial para nossa irmã Tássia Vitor, o nosso irmão Roberto, nossa irmã Nilza, Josefa, nosso irmão Ricardo, Maiela, olha só, nossa irmã Jaqueline, Antônio Jorge, nosso irmão Flávio, nosso irmão Jorge Naldo, o povão aqui, pastor, participando conosco. Olha só, o pastor Antônio da Igreja Quadrangular está sempre conosco, né? Está dizendo aqui, ó, paz do Senhor, pastor Adilson e pastor Carlos. Está mandando aqui um abração para nós aqui, amém? Nossa irmã Josefa também, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Olha, boa noite a todos vocês, viu? Muito obrigado aí pela participação de vocês. E como nós dizemos sempre, né, pastor? Não sai daí não, né? Fica até o fim, que vai ser bênção em nome de Jesus. O importante, né? Compartilhe e participe conosco aqui também desta live em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, eu quero já começar perguntando ao senhor, né? O que é jejum, pastor? O que é o jejum? Se a gente for falar sobre jejum, a palavra jejuar, tanto no grego como no hebraico, tem a ideia de abstinência, né? Jejum, né, é abster-se, né? Jejuar é praticar algum tipo de abstinência. E na verdade essa abstinência ela precisa ter um propósito, né? E o jejum, com certeza, né, ele está inserido, na verdade, no contexto bíblico, né, exatamente pela relevância que tem, né, o jejum, a prática do jejum, né? A prática do jejum, se nós entendermos corretamente, né, a prática do jejum, nós já falamos isso aqui em alguns outros programas, né, não diretamente, mas nós vemos que quando nós estamos muito preocupados, né, tem pessoas que elas recebem notícias terríveis, notícias ruins, terríveis, e o jejum, infelizmente, ele está sempre, né, associado à ideia de coisas ruins que precisam, né, de uma intervenção maior, superior, no caso nosso, Deus. Então nós chegamos a jejuar, mas muitas das vezes, até nós mesmos, quando recebemos notícias muito difíceis, notícias não boas, nós vemos que até a fome, o sono passa, na verdade, em função daquele impacto que nós tivemos com relação a notícias. E o jejum realmente tem mais ou menos essa ideia, né? A questão é tão relevante, a questão é tão urgência, que eu sozinho ou mais algum grupo, eu vou até me abster, né, de alimentos, eu vou me dedicar um tempo maior, né, na busca, né, de uma resposta, na busca de um auxílio, né, urgente da parte do nosso Deus no contexto bíblico, né? Então, como você leu aí, o jejum, na verdade, ele não muda Deus, mas o jejum, na verdade, é uma demonstração da importância e da relevância que aquilo que eu me proponho a jejuar tem para mim, a ponto de, né,
a ponto de não dormir, a ponto de me abster de algum tipo de alimento, ou seja, parcial ou total, né, em função de buscar a Deus, de demonstrar a Deus, no caso nosso, que aquilo para nós é relevante, que aquilo para nós é importante e que nós estamos seriamente envolvidos com a resposta. E que essa resposta, com certeza, glorifica e honra, sobretudo, a Deus. Mais ainda do que satisfaz os nossos desejos, ainda que os nossos desejos, eles precisam também, estarão sempre envolvidos, mas sobretudo, né, quem deve estar mais do que tudo envolvido é a glória e a honra de Deus na sua manifestação, no seu livramento, etc. Maravilha, louvado seja Deus. Um abração aqui para o nosso irmão Alex, que acabou de entrar, o pastor Marcelo, pastora Dani, um abração, evangelista Luciano, Deus abençoe, viu, meu querido? Um abraço para você também, que Deus abençoe também o seu ministério, sua vida, em nome de Jesus. Nossa irmã Simone, nosso irmão Adalberto, né, ligadinho conosco também. E é isso aí, de repente, né, pastor, as pessoas que estão nos vendo podem ter alguma pergunta, né, ou alguma dúvida a respeito do assunto de hoje também, pode mandar aqui, tá bom? Não tem problema não, né? Na medida do possível nós vamos estar respondendo para você em nome de Jesus. Pastor Carlos, uma pergunta que veio agora na minha mente aqui, não está aqui, né, marcado para a gente fazer para o senhor, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, talvez até uma resposta pessoal, talvez, não sei, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, pastor, por que o senhor acha que hoje a igreja não tem muito mais essa prática de jejuar? Acho que nem é tanto só o jejum, né, pastor Adilson, mas também a prática da oração, da leitura bíblica. Na verdade, são práticas que estão bastante extintas, né? Nós temos estimulados os eleitos de Deus a ler a palavra de Deus, né, a jejuar. Nós temos proposto jejuar pelo menos 2 vezes por semana, terça e quinta, pelo menos da meia-noite às 3 horas da tarde, nem todo jejum, mas eu acredito realmente é pela falta, né? Uma é a falta do conhecimento da realidade, né, do poder que o jejum tem. Com certeza também é uma ação demoníaca, né, que as trevas operam no sentido, né, de dificultar esta prática. Nós enfrentamos a dificuldade da própria carne, mas isso tudo seria superado, suplantado de uma forma bastante grande, né, se nós realmente tivéssemos, né, uma contextualização bíblica forte, grande, larga, extensa, abundante, né? Com certeza também isso nos impulsionaria a nos dedicar um pouco mais à oração, ao jejum, né? A falta também de liderança, né, de se envolver nisso, se envolver na oração, se envolver realmente na prática do jejum, isso também de alguma forma desestimula os liderados, né, porque sem eles jejuarem, sem nós jejuarmos, com toda certeza isso também não incentiva, se não desestimula, não incentiva também a prática, porque o jejum realmente não é algo fácil, né? Você negar a sua carne somente por algo maior, né? Por propósitos maiores, por revelações realmente grandes que nós venhamos ter. Então isso realmente são alguns fatores que levam a igreja a não praticar de uma forma mais consistente, de uma forma mais abundante até o jejum. Nós lembramos que os fariseus, né, ele batia no peito, né, o jejum pelo menos 2 vezes por semana era um jejum errado, com certeza, mas Jesus Cristo disse: se a nossa justiça não excederem muito a dos fariseus, nós com certeza não entraremos no reino de Deus. Não quer dizer que nós não seremos salvos, não é isso, né? A pergunta se vai fazer isso, mas nós não nos envolveremos, não entramos no círculo, né, onde há a operação real de Deus, que nós não, por não conhecermos, nós não levamos tão a sério, né, a realidade, né, da ação das trevas que precisam, né, porque você leu um texto aí muito forte, muito sério, que deveria já impulsionar-nos, né, a buscar mais a Deus em jejum, quando está escrito lá em Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, aonde
diz que há castas de demônios que não saem sem a prática da oração, sem a prática do jejum. E nós vamos estender um pouco mais, né, o que significa essa prática da oração e a prática, o que em si isso representa, né? Qual é a substância disso. Então eu acredito que esses fatores que impedem o povo de Deus de usar realmente essa prática, que é uma boa prática, né? Que é a prática do jejum. Maravilha. Um abração, pastor, para o nosso irmão Edilson Rodrigues, nosso irmão Cleiton Pereira, nossa irmã Thalita, né? Thalita Corrá, Deus abençoe a irmã Thalita, viu? Nossa irmã Eliana Nunes também entrou aqui, nosso irmão Rodinei Nascimento, o evangelista Luciano está dizendo assim, pastor, olha, muito bom, isso é um assunto de suma importância, jejum, chave de grandes conquistas, né? Com certeza, né? Principalmente conquistas, né? Espirituais. Pastor Carlos, mais uma pergunta, é preciso jejuar para ser salvo? Olha, o Espírito Santo colocou no meu coração aqui agora, né? Com certeza a pergunta, né, o jejum salva. Eu acredito que o jejum salva, não nós, mas se nós jejuarmos, nós podemos salvar outras pessoas, né? Pelo poder de Deus manifestado em nossas vidas, né? Outras pessoas podem ser salvas, levados como no caso ali, né, em Samaria, daquele mágico que via extasiado os demônios saindo, o poder de Deus manifestado na vida de Felipe, ia sendo batizados assim, homens como mulheres, e o próprio feiticeiro lá abraçou a fé, né, por causa da unção, e com certeza Felipe era um homem de oração, um homem de jejum. Então o jejum não nos salva, né? O jejum pode levar a unção de Deus ser atraída sobre as nossas vidas e salvar pessoas. Mas a prática do jejum, quem salva é Jesus Cristo. É a fé da pessoa bendita, gloriosa e poderosa na obra redentora, na sua vida, morte e ressurreição, né? Isso é que salva. Mas o jejum, realmente, ele não salva a pessoa, né? Na verdade pode salvar de situações difíceis, mas como nós temos a salvação da alma da pessoa, né? Salvação do espírito, a salvação eterna, a aproximação de Deus, a redenção do nosso espírito, que é a salvação que nós falamos, né? A salvação eterna, o nosso aproximar-se, a nossa reconciliação com Deus, né? Não é por meio de jejum, pode ser jejum dos nós que jejuaram por nós, mas a pessoa em si, com certeza o jejum não salva, né? Salva outras pessoas, mas o que nos salva é crermos em Jesus Cristo e sermos fiéis até a morte, né? Isso é que salva. A Bíblia diz que não vem por obras, né? E infelizmente muitos, o jejum, alguns se vangloriam, né? Como o fariseu lá se vangloriava. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o jejum realmente ele não salva o indivíduo, né? A pessoa assim, né? Ele não tem esse poder. O único poder que salva realmente é a pessoa amada, bendita de Jesus Cristo, né? Nenhum outro há salvação. Glória a Deus. Meu querido, é isso aí, né? O assunto hoje é o poder do jejum. Tem dúvida? Pode mandar sua pergunta para cá. Eu sei, né, pastor, que com certeza todos nós temos dúvidas a respeito desse assunto, dessa questão. Aqui um abraço, pastor Israel, entrou aí, pastor Israel, um abração, viu, que Deus te abençoe, está trabalhando, né? Nosso irmão Antônio Bete, nosso irmão Anderson Lima, nossa irmã Miriam Oliveira, Graça Vieira, Edinaldo Moringona, irmão Edinaldo, evangelista Edinaldo, um abração também, Edinaldo, Deus te abençoe, viu, querido? A nossa irmã Thalita, pastor, ela já mandou uma pergunta para nós aqui. Tá até dentro aqui do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Irmã Thalita, aguenta não que eu já vou fazer já, tá bom? É bom que você fique até o final conosco aí, né? Segura que eu vou fazer pro pastor daqui a pouquinho, tá bom? Vai ser benção. Pastor Carlos, o jejum é uma prática só dos cristãos, do cristianismo? Não, com certeza não é uma prática só do cristianismo, mas eu acredito nós temos tudo para acreditar, né, que o diabo ele não cria absolutamente nada, ele só copia, né? E esta prática de jejuar, né, é uma prática antiga, né? Uma prática que com certeza, com toda certeza, eu acredito que ela se originou no meio, não no meio cristão, mas no meio do povo de Israel, antes do povo de Israel, né, entre as nações, entre os povos. Então, o jejum não é uma prática somente dos salvos ou dos cristãos, né? Nós vemos que ali em 2 Reis, né, que a própria Jezabel ela
apregoou um jejum lá, mandou chamar Nabote, né? Blasfemar, diz que Nabote blasfemou e mandou matar ele. Então a prática, né, é largamente praticada nos meios, vamos dizer assim, dos meios pagãos até. O jejum, né, por causa da força do jejum, mas eu acredito que ele tenha realmente se originado no meio dos cristãos, dos salvos, vamos dizer assim, no meio do povo de Deus, né? Tanto logo depois que saíram lá do Jardim do Éden para frente, né, o povo que temia Deus, com certeza que iniciaram essa prática. E ela, no Velho Testamento, ela é largamente utilizada no meio do povo de Deus, nesse sentido mesmo de demonstrar a seriedade que nós estamos tratando do assunto em pauta, né, que estamos levando diante de Deus, a ponto de, né, reunirmos grupos ou sozinho mesmo, nós nos aplicarmos a buscarmos a Deus em função dos nossos pedidos. É isso aí, meu querido. Vai compartilhando aí, viu? Vai espalhando essa live aí, porque com certeza é um assunto que interessa a todos. Um abração para o nosso irmão Jarbas, a Dair Correia também acabou de entrar. Olha, que Deus abençoe todos vocês, viu? O diácono Ricardo, né, que está conosco aqui hoje também, dando aqui o ar da sua graça, né? Aleluia. Está aqui nos auxiliando, né, pastor, nos bastidores, junto aqui com o diácono Josimar. Ele já fez a pergunta também aqui, pastor, que está praticamente ligada à pergunta da nossa irmã Thalita. Eu já vou fazer essa pergunta aqui, pastor, que com certeza traz muita polêmica, né? Mas o nosso programa está na Bíblia, né? Então nós vamos ver o que está na Bíblia. Talvez as pessoas podem até fazer, né? Talvez não seja nem errado estar fazendo, né? Mas tem muita coisa que as pessoas fazem, né, pastor, que não é errado, que não está na Bíblia, né? Que não está na Bíblia. Mas vamos lá, pastor, olha, a Thalita perguntou isso aqui, olha. Quais as formas de jejum são válidas? Jejum de alimentos, jejum de televisão, né? E aqui eu completo com o diácono Ricardo. É correto ou bíblico o jejum de certas práticas, como por exemplo, de televisão, de refrigerante, etc., como ensinam algumas denominações? Porque nós sabemos, pastor, que tem pessoa que faz isso, né? Eu vou fazer jejum de massa, não vou comer massa. Vou fazer jejum de televisão, não vou assistir TV. Vou fazer jejum de não ouvir rádio, aí por aí vai, né? Mas é correto, pastor? Está na Bíblia? Funciona ou não tem nada a ver? O que a Bíblia diz a respeito disso? Glória a Deus. Eu vejo assim, Paulo, ele fala até do jejum do sexo, né? Quando ele fala que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. Mas ele diz assim, se por algum tempo, né, vocês quiserem se dedicar ao jejum, à oração, que vocês se abstenham com mútuo consentimento. Até do sexo entre os casados, realmente pode-se fazer jejum dentro desta, né, jejum do sexo mesmo, né, de se apartar por algum tempo para dedicar à oração, para dedicar à consagração e depois voltar a se unir de novo, como Paulo diz. A Bíblia diz assim que a fé que você tem, tenha para você mesmo diante de Deus. Paulo, ele diz assim que aquele que come, né, aquele que come não julgue aquele que não come, e aquele que não come não julgue aquele que come, porque aquele que não come, para o Senhor ele não come, e aquele que que come, para o Senhor ele come. Então é uma questão muito séria isso, né? Ele só pede para que nós tenhamos um certo tipo de amadurecimento para não escandalizar as pessoas. A pessoa, ele chega a dizer, se comer carne escandaliza, eu nunca mais vou comer carne, vou fazer jejum o resto da vida de carne. Então é uma questão assim particular, e nós precisamos ser bastante maduros para tratar isto, né? O ideal, eu acho que toda essa abstinência, na verdade, hoje falando, né, ao nível que nós estamos hoje, eu podia até colocar jejum de celular aí, jejum de WhatsApp, né? Jejum de, como é que é, o SMS aí, porque Facebook também não agora, né? Por favor. Aleluia. Agora não, né? Nem nas segundas-feiras, né, pastor Adilson? Pelo amor de Deus, nos poupe, né? Glória a Deus. Mas eu acredito que são práticas que são consideráveis. E eu acho que cada um, né, até vamos fazer um reclame aqui de refrigerante ou Coca-Cola, porque é uma coisa que domina,
né? E quantas pessoas têm feito essas experiências, têm se dedicado a essa prática de se abster realmente de alimentos, de massas, de carnes, enfim, eu acredito, porque Daniel, ele diz, ô irmão Ricardo, né, Mantalita, né, que Daniel até de perfume, né, né, ele não se untou com óleo durante 21 dias, até de perfume mesmo, de desodorante, né, aleluia, aleluia, ele jejuou também, né, ele fez esta abstinência. Então eu acredito que tudo que seja de bom senso, né, pastor, diz que seja bom senso, e não porque eu faço isso eu vou começar a cobrar as pessoas de fazer isso. Eu creio que a igreja, né, um pastor, um líder, chegando a um consenso, por que não? Né? Porque eu acho que toda demonstração de abstinência no sentido de honrar a Deus, de purificar o corpo, de se consagrar, se dedicar, porque com certeza que nós temos visto o refrigerante, massa demais, açúcar demais, doce, são todos prejudiciais mesmo, que nós já deveríamos estar nos regrando com relação a isso. Mas quando eu faço em função de buscar a Deus, de glorificar a Deus, de obter uma resposta de Deus, né? De me abster de algo que realmente me é bom, me é agradável, mas eu vou fazer isto em função de buscar a Deus, me dedicar mais a Deus, me santificar ou santificar o meu corpo, são práticas que são louváveis, né? Não vamos escarnecer das pessoas que fazem isso, porque Paulo, ele fala bem claro isso, né? Aquele que come, o Senhor não come, aquele que compra, o Senhor ele come, né? E ele diz, a fé que você tem, tenha para você mesmo diante de Deus. Mas nós que temos a oportunidade de ensinar, de instruir, de organizar ou reorganizar o pensamento dos nossos discipulandos, nós podemos, né, tendo alguma prática que realmente não é muito correta, nós podemos corrigi-los, né? O apóstolo Paulo diz que nós que somos espirituais devemos suportar os fracos, e se alguma correção no sentido de corrigir, não de punir ou não de degradar a pessoa, não de vamos dizer assim, de desonrar a pessoa, enfim, de correção no sentido de que se aproxime do ideal correto, que seja feito tudo com o espírito de brandura, com o espírito de amor, né? Então eu acredito que essas práticas, né, elas são válidas desde que sejam feitas de uma forma correta. Daniel, capítulo 10, 2 e 3, ele fala muito claro, né, dessa abstinência de algumas coisas, manjar desejável, né, e para muitos uma macarronada ou massa é algo supremo, né? Eu não faço muito conta, mas para muitos né? Refrigerante, tem muitos que são viciados. Então ele diz que ele não se untou, né, com óleo, ele não comeu manjar desejável, etc. Então, em função de buscar uma revelação profunda de Deus. Então, é importante que nós falamos isso, né, que nós tomemos muito cuidado quando nós temos pessoas que fazem determinadas práticas, né, que realmente aos nossos olhos pode ser uma coisa supérflua, pode ser uma coisa muito simplória, né, mas que a gente possa estar orando e, na medida do possível, estar orientando, né, os cristãos, os nossos próximos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Com certeza é muito importante, interessante. Então é válido, né, pastor? Com certeza é válido, né? Com certeza, né? Feito, né? Não vamos, né? Esses tempos atrás o irmão ficou meio constrangido comigo, porque eu falei que estava jejuando da meia-noite às 3. Nossa, mas Deus, ele pensou que era meia-noite às 3 da madrugada, né? Depois que eu percebi, ele falou, mas Deus aceita isso? Como? Não é meia-noite às 3 da madrugada, da meia-noite às 3, às 4 da tarde. Aí você fala, ufa, né? Porque vai ser uma coisa muito simplória, né? Vou jejuar, estou dormindo, que tipo de jejum é esse? Mas então nós precisamos ser bastante sérios e corretos quando nós abordamos essas coisas, que para nós podem ser muito simplórias, sem significação. O ideal é que a gente leve as pessoas, através da nossa prática, da nossa vida ou da exposição
do que diz a Bíblia a algo mais profundo, mais sólido, mais poderoso, vamos dizer assim, né? No sentido de um jejum mais até prolongado, um jejum até total, né? Quanto mais nós pudermos jejuar, realmente melhor. Glória a Deus. Tá então, né? A resposta para o nosso querido diácono Ricardo, nossa irmã Thalita também. E para todos, né, que estão nos vendo aí, nos assistindo também aqui pela nossa live, tá ok? Um abração para nossa irmã Aparecida, nosso irmão Rogério entrou aqui, pastor. Nossa irmã Valdirene, tá mandando um abração para nós aqui. Irmão Valdirene, um abraço, viu, irmã? Paz, Deus abençoe a sua vida também. O Danilo, um abração para o irmão Danilo. Compartilha aí, irmãos, viu? Vai compartilhando aí, vai mandando também a sua pergunta, a sua sugestão, né? Aí a sua... se você quer saber alguma coisa a respeito do jejum, né, tem aí curiosidade, enfim, né, estamos aqui para atender você, tá ok? Pastor, outra pergunta que eu quero dizer ao senhor, eu devo comunicar aos irmãos quando eu estou jejuando? Eu devo comunicar à igreja? Eu devo comunicar ao meu pastor? Ou não precisa? O que a Bíblia diz a respeito disso, pastor? A gente tem, né? A gente tem algumas dificuldades muito grandes por causa da simploriedade de muitas pessoas, né? Da falta de crescimento. Eu já enfrentei isso muitas vezes, né? Quando participei, que eu estava já, você pecou, você pecou, né? Muitas pessoas falaram isso para mim. Nossa, você falou que estava jejuando, você já pecou. Eu precisava falar, a pessoa vem oferecer almoço, vem oferecer café, a pessoa vem oferecer janta, a pessoa vem oferecer churrasco. Não, hoje não posso, estou em consagração. A orientação de Jesus Cristo, na verdade, com relação a isso, Mateus 5, 6 ali, ele fala, quando você estiver jejuando, lava o rosto, né? Se unge com óleo, né, para que não pareça as pessoas que você está jejuando. Não fique triste, contristado. Ainda que o jejum cai o semblante mesmo, você fica um pouquinho mais murcho, mais contristado, mas não se mostre assim. Ou seja, ele está literalmente tentando combater a prática dos religiosos, a prática dos fariseus, que se mostravam contristados, para que as pessoas olhassem para ele, tá vendo? É uma pessoa espiritual, tá jejuando, tocava trombeta, né? Ficava tocando trombeta para dar esmola, aí chegava lá no meio da praça, os pobres iam todo atrás, e quando eles jogavam as moedas, a pessoa aplaudia, e Jesus falou, já receberam a recompensa dele. Não faça assim, né? Quando você estiver jejuando, né? Faça de tudo e não mostrar que você está jejuando. É o seu pai que te vê em secreto, ele vai recompensar, mas o sentido claro disso é combater com a soberba, combater duramente contra o orgulho, a altivez, a arrogância de querer se mostrar muito espiritual, né? Mas não tem nenhuma, vamos dizer assim, me fugiu a palavra assim, de participar com as pessoas, ou com o pastor, ou com o líder, ou com a esposa. Não tem nenhuma dificuldade nisso, né? Desde que não haja orgulho, soberba com relação a isto, né? Então é importante que se comunique, né? Até com a nossa liderança, se precisar realmente, porque muitas vezes não precisa, não tem necessidade. O pastor meu o meu pastor vai me convidar para me almoçar lá no sábado com ele. Fala, mas no sábado eu já propus um jejum, no sábado eu vou estar em consagração. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade em comunicar-se, mas se não tiver nenhuma necessidade, é o ideal que se faça jejuns realmente e eles sejam apresentados a Deus. Lá no nosso ministério nós temos proposto jejuar terça e quinta-feira. Nós falamos isso em púlpito, e todos os domingos, todos os cultos nós falamos para os irmãos jejuem, né? Então essa deve ser uma prática que todos os líderes devem praticar e incentivar, e, né, se precisar comunicar, acho que não tem nenhum problema. Mas não há nenhum pecado, a não ser que você queira falar que está jejuando para ofender as pessoas, né, que as pessoas não jejuam, não oram, ou para se mostrar. Isso com certeza está fora de cogitação, né, no nosso meio que estamos aqui ouvindo. Eu acredito que nenhum de nós, nenhum dos irmãos, né, usam a prática de oração, de jejum, no sentido de aparecer, mas com certeza se tem essa dificuldade no meio de muitos. Então a ideia é que se unja, que se lave o rosto, que se
se mostre realmente de uma forma que, como se não tivesse até jejuando. E mantém uma postura, né, pastor? Vamos dizer assim, né? Mantém a postura equilibrada, né? Louvado seja Deus. Ó, irmão Marcos, um abração, acabou de entrar aqui. O meu sobrinho Christian Camargo também acabou de entrar. Um abração, Christian. Deus abençoe essa vida, viu, querido? Pastor Carlos, a nossa irmã Valdirene, ela fez uma pergunta aqui, mas daqui a pouquinho eu faço pro senhor. Né? Meu irmão Valdirene, aguenta aí que eu vou fazer já, viu? Pode ficar tranquila que a senhora não vai ficar sem resposta não, tá bom? Mas, pastor, eu quero entrar agora talvez uma pequena polêmica, né? Ou talvez não é também, não sei. Mas assim, a gente vê, por exemplo, as pessoas estão jejuando, né? Por exemplo, uma irmã, por exemplo, ela está jejuando. Ela está lá, vamos supor que ela colocou lá, você jejum hoje das 7 da manhã às 7 da noite, né? Um exemplo aí. E de repente, lá no meio do dia, lá, ela vai fazer um doce lá, por exemplo. Um doce. E ela está ali, de repente, ela coloca aquela colher de doce na boca, assim, para provar, para testar. E tem muita gente que fala assim, perdi o jejum. Eu perdi completamente o jejum, porque eu estava de jejum e eu coloquei, né, a colher na boca, que eu esqueci. E tem pessoa que até para mesmo dali para frente, né? Porque ela, às vezes, vai temperar um feijão, né? Ou coisa assim parecida. E muitos irmãos também acontece isso também. Né? E aí, pastor, vem a pergunta, né? A pessoa realmente perdeu o jejum mesmo, ela perdeu o foco, né? Ou não, ou ela pode continuar dali para frente. Tem resposta, pastor? Tem, glória a Deus, né? Maravilhoso, porque só acontece isso com quem se propõe a jejuar, né? Comigo aconteceu muitas vezes, né? Tá jejuando, ô Admilson, de repente tô tomando café e falo, nossa, mas hoje é jejum. Aleluia. Principalmente quando é jejum, são jejuns excepcionais, que é fora daquela sua programação. Quando nós estávamos na Assembleia de Deus, no Jardim das Indústrias, nós propunhamos jejum segunda, quarta e sexta. E eu jejuava da meia-noite às 6 da tarde, rigorosamente. Por quase 4 anos eu fiz essa prática todos os dias. Não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha... porque todos os dias eram dias santos, né? Então, mas quantas vezes aconteceu isso, né? Puxa vida, mas com certeza, né? Não se quebra. Eu acho que quando você está lá, de repente, você se almoça, puxa vida, aí eu acho que é uma outra questão. Mas pode-se orar a Deus, Deus não vai ficar bravo, chateado, querer mandar fogo, não. Mas peça perdão a Deus, né? Agora, se você for ali provar, às vezes prova uma coisinha, mas às vezes a pessoa pensa tão mal dos outros, fala mal, fala tanta coisa, né? O ideal do jejum é que a gente realmente jejue e esteja ligado, a gente esteja concentrado. Você que trabalha numa firma, está jejuando na hora do almoço, ao invés de ir para a mesa, você vai lá no banheiro, vai lá no escritório, ou esteja em oração. Acho que a prática do jejum também, ela tem que ter esta concentração, né? Estar ligado, estar antenado, estar conectado, né? Ela precisa, porque senão... muitas das vezes, até comigo, o Espírito Santo já falou isso já comigo, com outros irmãos, isso é um sacrifício de tolo, né? E muitas vezes é um sacrifício de tolo, e isso já aconteceu comigo. O Espírito Santo não me disse isso com certeza, porque ele nem poderia ter dito isso mesmo, né? Mas muitas vezes acontece sacrifício de tolo. Estava em jejum eu propus um jejum de 48 horas, de 2 dias, e eu trabalhava em obra, estava quebrando concreto. No outro dia fui quebrar concreto para abrir um vão redondo lá para uma escada aspiral. Foi uma coisa difícil mesmo de manter o jejum até às 6 horas da tarde. Mas foi nesses dias que Deus mais falou comigo, porque não foi um jejum de tolo, não estava programado que eu vou fazer um concretão lá, que eu vou pegar um negócio difícil e vou propor um jejum ali para dizer que... Não, acho que aí seria um sacrifício de tolo. Deus não precisa disto, né? Nós nos sacrificarmos. Jesus Cristo já fez o sacrifício maior, mas todo esforço de uma forma legítima, de uma forma equilibrada, como você diz, com certeza é válido. Mas o eu provar, de repente eu provo sem querer, eu provei, isso não vamos dizer assim, não anula o nosso jejum. Louvado seja Deus. Tá aí então, né, a resposta aí. Eu acredito, pastor, que o senhor até já meio que respondeu aí, né, a nossa irmã Valdirene, né, mas eu vou fazer a pergunta dela para o senhor. Diz assim, olha, oi pastor, olha, jejuar é ficar em jejum por várias horas? Pois me informaram que jejum é tirar o que você mais gosta de comer, mas eu acho que está errado. Mas eu quero saber de um servo sábio de Deus.
Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é fiel, Deus seja louvado, né? Eu acredito, assim, é muito, muito complicado, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, jejum de 2 horas. Eu acho que não tem nem como chamar de jejum. Eu acho que ficaria muito simplório, né? O jejum, na verdade, né? A gente está no tempo da graça, mas isso não pode fazer com que a gente use a graça, né, para dar ocasião à carne. Nós temos que tomar cuidado para não descair da graça, analisarmos a graça de uma maneira profunda, séria, porque o jejum nacional de Israel, do 5º, do 7º e do 9º mês, eles jejuavam. Você vê isso em Zacarias, né? Eles vamos continuar a jejuar no 5º, no 7º. Eles tinham um mês de jejum. E o jejum, a irmã Valdirene e os nossos queridos ouvintes, o jejum, né, que estão nos assistindo, o jejum dos judeus eram das 6 horas da tarde às 6 horas da tarde do outro dia, parcial ou completo, né? Não que um jejum parcial que não seja de 24 horas não seja aceito por Deus, depende do ofertante, do adorador, né? Que não seja algo tão simplório. Vou orar por meia hora, 2 horas, 3 horas, é uma coisa que, sei lá, fica meio inválido, porque meia hora, 2 horas, 3 horas, a gente fica 4, 5, um dia inteiro sem comer sem, né? Não mata ninguém, eu quero dizer isso. Então eu acho que às vezes as coisas são muito simplórias demais, né? Porque o jejum, a Bíblia chama jejum de afligir a alma, como ela diz, de negar a alma o que ela precisa. Nem sempre, né, pastor Adilson, é aquilo que me agrada, mas é negar a alma do homem, o corpo físico também, a alma do homem, aquilo que ele quer, né? A Bíblia chama o jejum realmente por este nome, né? Então, esses jejum tão pequenos, tão simplórios assim, eu acho que não tem muito valor, né? Agora, cada um sabe das suas limitações. Nós temos incentivado os irmãos a fazerem os jejuns, no mínimo os parciais. Olha, se você for tomar água, porque tem que iniciar-se, né, pastor Deus? Tem que levar o adorador, levar o discípulo, levar o servo, levar o filho, levar o cristão, levar o salvo, a entrar nessa prática. E para nós entrarmos nessa prática, nós precisamos começar de alguma forma. Então nós temos instruído. Olha, se você tem dificuldade em tomar água, toma 1 copo, 2 copos de água a cada 3 horas, 1 copo, né? Faz de alguma forma, né? Inicia-se, porque depois vai quebrando, né? aquela prática que a pessoa já tem de comer, de beber. Então nós temos que introduzir de alguma forma, de uma maneira simples, de uma maneira pequena. Não dá para já entrar de jejum 2, 3 dias, isso é suicídio, né? E jejum também tem que ter a direção do Espírito Santo. Então eu acho que nós temos que ser simplórios, sim, mas não tão. Vou jejuar 2 horas, 3 horas. Eu acho que é uma prática que não tem nem como se chamar de jejum isto, né? Eu acho que fica muito pequeno demais. Mas o fato é que nós precisamos jejuar, né? Que seja ele jejum parcial, seja jejum total. Não dá para estipular um tempo, mas eu acho que coisa tão mínima também acaba sendo uma coisa sem nenhuma significação, né? Visto que, né, a pessoa pode ficar 2, 3, 4 horas, 5 horas sem comer, sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo. Então, que a gente que os irmãos possam analisar bem, né, e tomar as decisões corretas, né, e usar dessa prática do jejum de uma forma mais séria, vamos dizer assim. Glória a Deus. Tá aí, nossa irmã Valdirene, né? Espero que tenha respondido a senhora, tá bom? Se quiser mandar o comentário aí, fique à vontade, tá bom? Nossa irmã Nadir, um abração. Nosso irmão Joelson, o meu cunhado Marco Leite, o meu Marco, um abração, viu, Marcão? Deus abençoe, viu, querido? O Matheus Ribeiro também entrou aqui. Matheus, Deus abençoe a sua vida. E o Matheus, pastor, já fez uma pergunta que eu já quero passar ela para o senhor já. O Matheus, ele fez a seguinte pergunta aqui, ó. Algumas pessoas acreditam que jejuar o torna mais santo ou mais poderoso. É correto pensar no jejum dessa forma? Olha, eu acho que
eu acredito a ser Marcos, né? Eu acredito que Mateus. Eu acho que pensar assim já inicia-se o jejum errado. Eu acho que o jejum, né, e a oração, elas com certeza estão inseridas num contexto de poder, aonde o adorador, o discípulo, o servo, ele está disposto a buscar a Deus, tanto para benefício próprio, né, como para beneficiar pessoas. Com certeza o jejum e a oração, ele atrai o poder, mas nós não podemos entrar, né, nesse sentido, porque fica um sentido meio exibicionista, né? Isso é um caminho difícil, né, de se trilhar. Então eu acredito que o jejum, sim, viu, Mateus, ele atrai o poder de Deus quando feito dentro dos parâmetros, das proporções, dentro, né, das medidas, dos propósitos, né, que a Bíblia, né, com certeza a Bíblia indiretamente ela legisla, né, ela legisla, porque tem jejuns que são louváveis e tem formas de jejuar que são condenáveis. Então por aí nós podemos extrair, né, uma maneira correta de jejuar, né? Ou a Bíblia fala de jejum parcial, a Bíblia fala de jejum total, né? O jejum, a Bíblia fala, nós vemos, por exemplo, Ana, né, era 84 anos e ela servia a Deus com jejuns e orações. Então o jejum, nós temos uma lista vasta de homens de Deus, de situações que o jejum realmente é uma prática recorrente, né, uma prática que está inserida, na verdade, no contexto de Israel e no contexto da igreja. Então, né, com certeza, o jejum ele atrai o poder de Deus quando feito com simplicidade, na humildade, né, realmente querendo buscar o poder de Deus para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para livrar pessoas. Não posso entrar nesse contexto que vai me deixar mais poderoso, mais forte, vou aparecer diante de todo mundo. Eu acho que era o caso, né, de Simão o mágico, que viu Paulo e Pedro impondo as mãos e eles recebendo o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Eu também quero ter esse poder aí, eu preciso desse poder aí, eu quero mostrar que eu sou poderoso. E os irmãos de Jesus Cristo queria que Jesus Cristo, assim como o diabo, queria o exibicionismo de Jesus. Ninguém faz o que você faz, né, e fica em oculto. Mostra-te também ao povo. Se você faz o que você faz, mostra também ao povo. E ele ficou oculto. Não desceu à festa, desceu depois. Então esse deve ser o nosso espírito ao entrar em jejuns, saber que realmente o jejum opera, mas é para a glória de Deus. Convém que ele cresça, né, e que nós venhamos de fato a ser diminuídos. Que não entremos, né, Mateus, nós nesse processo, né, e nesse tipo de visão de mostrar que sou poderoso, porque o jejum realmente e a prática da oração atrai o poder de Deus. Mas não eu sou poderoso, mas é o poder de Deus que é disponibilizado, né, para um canal que está, né, vamos dizer assim, se preparando para glorificar a Deus na manifestação que se operar por intermédio meu do vaso. Maravilha, tá aí, irmão Mateus Ribeiro, tá? Vamos aí a resposta, né, da sua questão aí, né? Espero que, né, também tenha respondido aí, deixado bem, né, esclarecido para você, tá bom? E é uma verdade, né, pastor? Infelizmente, né, o que o Mateus disse aqui é uma verdade, né? Não são todos também, a gente não está aqui generalizando, né? Mas a gente vê muito por aí isso, infelizmente, né? A pessoa, ela jejuou alguns dias aí, orou um pouco mais, e daí ela já acha que é mais poderosa que todo mundo, que Deus só usa ela, só está com ela, né? Que ela é a dona da verdade e assim por diante. Então nós estamos aprendendo aqui, né, que esse tipo de comportamento não está na Bíblia, né, pastor? Não está na Bíblia. E nós vemos aí, o senhor está falando, que na Bíblia, né, isso era uma prática comum, né, pastor? No meio das pessoas, do povo, né, dos homens e das mulheres que Deus usou no passado. Isso aí era uma prática muito comum, né? Jejuar, estar em jejum, né? Com certeza, né? Muitos homens de Deus, até não pela manifestação do poder de Deus,
né, foram tremendamente usados, mas quando começou a achar-se, né, ou a capitalizar a manifestação e o poder para ele próprio, né, para o seu orgulho ou para o seu bolso, na verdade, quase que imediatamente essas pessoas, elas são cortadas, elas são tiradas, porque Deus, na verdade, não reparte a sua glória, né, com as imagens, com os homens, né, com vasos. Ele realmente ele é glorificado, as pessoas são honradas também nele ser glorificado, mas nós devemos fugir de capitalizarmos, né, angariarmos, entre aspas, fundos para nós mesmos, né, trazendo inchaço e orgulho. Mas com certeza tem, infelizmente, né, tem muitas pessoas que por dificuldades várias, né, até mesmo dificuldades de autoestima ou de aprovação, se dedicam ao jejum, à oração, para que Deus se manifeste, para que Ele, né, de alguma forma seja aprovada. Isso é uma coisa mais complexa, mais profunda, mas existe muitos. Né? Oremos, né, por aqueles que nós conhecemos, que infelizmente, né, quando buscam a Deus, né, eu lembro uma pessoa até esteve entre nós querendo buscar o poder de Deus, ficou 5 dias sem dormir para buscar Deus, para alcançar 5 dias sem dormir. E a gente vê que isso é não uma extravagância, é um excesso em função de um buraco que a pessoa tem de ser aceita, né, de ser honrada, de ser vista, que leva as pessoas a agirem de uma forma exacerbada. Glória a Deus. Então tá aí, vamos tomar cuidado, né, para estarmos praticando o jejum bíblico, né, o jejum da Bíblia. Um abração para o nosso irmão José, o presbítero Wilson, né, entrou também, estava agora há pouco aqui, né, aqui no escritório, aqui numa reunião com o pessoal da Escola Bíblica Dominical, junto com o pastor Nil, né, com as irmãs aí, os irmãos da Escola Bíblica. Um abração, presbítero, Deus te abençoe, viu, querido? Nosso irmão Alan Vitor também acabou de entrar, a pastora Araci acabou de entrar também, a esposa do senhor, pastor, ela acabou de entrar também, que está ligadinha conosco. Ela estava brava esses dias lá com a internet, lá que estava falhando demais, entraram lá, acho que foram ontem acho que foram lá, arrumaram, porque não estava pegando direito. Queria mandar um grande abraço para ela, para a Flávia, com o Tiago, que estão aqui conosco, lá de Manaus, com a Clara Sofia e também com a Ana Júlia, estão com certeza nos ouvindo agora ali no Jardim das Indústrias, e domingo que vem eles já estão retornando novamente para Manaus. Um grande abraço para a Flávia, que é uma grande incentivadora, o nosso Tiago, e também a irmã Araci, que Deus abençoe ricamente. Maravilha, então um abração para vocês também, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, eu queria fazer uma pergunta para o senhor também, agora veio aqui a minha mente, queria que o senhor esclarecesse para nós. Pastor, qual que é a visão de Deus, né? Tipo assim, qual que é o objetivo de Deus, né? Onde Deus ele quer chegar, né? Quando ele pede para o povo jejuar, né? Qual que é a visão de Deus? Nós estamos aprendendo aqui quais são os benefícios para nós, como que nós temos que se comportar, né? De que forma que é o jejum bíblico e tal. Mas agora, qual que é a visão de Deus para tudo isso, pastor? Eu acredito, de fato, né, pastor Adilson, entendendo a ideia, o espírito seu nessa pergunta, eu acredito assim, talvez a resposta não fosse tão simples, né? Mas é simples, não é tão simples, né? É simples. Vou explicar, fica um pouco mais extenso. Porque eu acredito que a intenção de Deus, na verdade, é a glória dele. Mas vamos dizer assim, especial. Porque de fato ele não precisa, né? Ele não precisa. Porque como Paulo fala lá, né, que a nossa assistência redunda em muitas graças a Deus e não em muitas glórias a Deus. Então, quando eu assisto as pessoas, estou servindo a Deus, mas na minha assistência às pessoas, eu ministro as pessoas e eu levo as pessoas a Deus. E é isso que Deus tem o interesse, salvar as pessoas, né? Então, quando Ele nos incentiva, com certeza Ele será glorificado por mais pessoas que serão
alcançadas, serão livradas, e nesses livramentos outras serão alcançadas, serão atingidas pela manifestação do poder de Deus, e muitas delas salvas, porque toda a nossa consagração, né, toda a nossa consagração, ela replica, né, ela atinge outras pessoas, de alguma forma, direta ou indireta, pastor Adilson, ela ministra às pessoas. E tudo que Deus quer é que pessoas sejam ministradas por pessoas abençoadas pelas respostas para serem salvas. Porque a obra de Deus é esta, né? Que creio em Ti como um único Deus e em Jesus Cristo a quem enviaste. Então a obra de Deus hoje, a prioridade de Deus hoje é a salvação do perdido. Por isso Cristo veio. Tudo gira hoje em torno da salvação do perdido. Porque essas graças a Deus, ou as respostas que advêm de uma vida que eu me consagro, que eu me jejuo, que eu me abstenho, que eu me aplico a buscar a Deus de verdade, né, me beneficia, mas alcança as almas. E é o que Deus quer hoje, é que almas sejam alcançadas, que almas sejam livres da condenação eterna, né, que elas sejam livres de um lugar que não foi feito para elas, né, um lugar de tormento, um afastamento eterno. Deus nos fez para adorá-lo. Então eu acredito que a intenção de Deus, o objetivo de Deus, o propósito de Deus, enfim, é alcançar vidas, é salvar vidas, é curar as pessoas, é libertar as pessoas. Esse é o propósito maior, e isso com certeza redundará em glórias, em honras a Ele. E essa glória e honra aqui, na verdade, serve para outras pessoas, né, serem alcançadas, salvas. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E a hora passa, né, pastor? Aí, já faltam aí apenas 34 minutinhos, nós estamos aqui encerrando já, né, a nossa programação. Mas dá para falar mais um pouquinho, né, pastor? Tem um tempinho para a gente estar aqui no nosso diálogo aqui a respeito, né, do jejum nessa noite. Vai uma abração aqui muito especial para nosso irmão William Santos, que acabou de entrar, o William Santos. Nossa irmã Patrícia Maia esteve conosco, quando chama Patrícia, né, a Pati, junto com o Júnior, seu noivo Júnior, no nosso culto de Santa Ceia ontem. Foi uma benção, viu? Foi um mover de Deus, né? Foi muito bonito mesmo o culto. Um abração, irmã Patrícia, viu? Deus abençoe você, o Júnior, e seus projetos, em nome de Jesus Cristo. O Lenilson também acabou de entrar aqui. E é isso aí, né? Nos ajude aí a compartilhar essa live. Mande aí a sua pergunta, né? Mande aquilo que você precisa, que com certeza, na medida do possível, nós estaremos respondendo para você, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, continuando aqui com a nossa live, né, com a nossa programação, com o nosso proposto aqui, eu queria fazer para o senhor a seguinte pergunta, pastor. Alguém pode confundir, pastor, por falta de discernimento, estar de fato em jejum ou estar apenas passando fome, ficando sem comer? Pode acontecer isso, pastor? A pessoa realmente, ela pôs um propósito no coração, um propósito no coração, mas de repente ela se perdeu no meio do caminho. Pode acontecer isso? Aí, em vez de ela estar praticando um jejum válido, um jejum que agrada a Deus, né, um jejum bíblico, ela está simplesmente ficando sem comer e passando fome? Com certeza, eu acredito que todos nós, em especial quem usa a prática do jejum, que não são todos, são poucos, pode incorrer nessa dificuldade. Quando nós falamos no começo, Isaías 58, do 1 ao 12, é o texto máximo, é o texto áureo com relação ainda que ele não encerre toda a questão do jejum, mas ele tem um forte apoio para o jejum ideal de Deus. E ele pergunta: seria este porventura o jejum que eu escolhi? Que o homem põe um pano de saco, né, cinza, encurve a cabeça, fique triste, né? E a Bíblia diz, né, porque eles jejuam para ferir com um punho iníquo. No dia que eles jejuam, e aí nós precisamos nos contextualizar, eles buscam os seus próprios interesses. Então, no dia do jejum, na verdade, ainda que eu esteja jejuando, pastor Deus, para
uma resolução de alguma questão, como no caso de Esther, como no caso dos ninivitas que jejuaram, até os animais jejuaram, no caso dos ninivitas. Esther, eles jejuaram 3 dias, ainda que eles estavam procurando um benefício, mas esse benefício não era em si por eles próprios, né? E todo o nosso jejum, ele tem que replicar, né? Ele tem que ter um alcance mais longo, como nós falamos. E muitas vezes nós jejuamos, mas não temos esta conexão com a realidade do jejum, do verdadeiro contristamento, de me negar a mim mesmo, de negar ao meu estômago, de me negar realmente, né, ao meu corpo em função de buscar a Deus, de glorificar a Deus, de obter uma resposta, de estar mais afinado com Deus. Porque a gente tem experiência clara disso. Quando você está em jejum é diferente. Quando você está em jejum, quando você dorme bem é diferente. Uma noite bem dormida, uma semana bem dormida, onde o corpo, né, ele repousa, né, porque o Espírito Santo usa o nosso corpo, ele nos usa. Então um estômago cheio, né, um estômago todo é totalmente diferente. Então, quando eu me abstenho, em especial de questões de alimentos, né, isso tudo, né, ele coopera para que o meu corpo, minha alma, meu espírito estejam mais afinados, estejam mais ligados. Então, muitas vezes eu posso estar jejuando e estar absolutamente à parte disso. Estou jejuando de comida, de água, de alimento, refrigerante, mas estou falando mal dos outros, né? Estou criticando, estou fazendo um monte de coisa que está completamente, né, que é muito mais essencial. Lembra que Jesus Cristo falou: eu dou o dia do endro, da hortelã, do comino, mas eles esqueciam a parte mais essencial, que era, né, a misericórdia, né, que era exercer a bondade, de exercer a longanimidade. Então nós precisamos inserir nisso no nosso jejum. Isaías 58, ele fala claramente, né, de retirar o dedo que acusa, a língua injuriosa, né, o falar de opressão. Isaías 58 é um texto maravilhoso mesmo, tremendo, com relação a esse jejum ideal, que quando nós nos abstermos de fato do alimento, da bebida, da massa, mas nós possamos nos abster da maldade, da corrupção, né, dos nossos pensamentos. E nós vemos a exortação bíblica. Deus até ele faz uma pergunta, ele faz essa pergunta: quando vocês jejuam, por acaso é a mim que vocês jejuam? É para a minha glória? É para a expansão do meu reino? É para vocês mesmos se aproveitarem, né? Vocês querem a manifestação do meu poder para canalizar para vocês mesmos, para capitalizar para vocês mesmos, para derrubar o outro. A minha intenção não é derrubar o outro, né? O amor não procura seus próprios interesses, não é verdade? Né? Deus é amor, nós temos que viver no amor. Então tudo quando não está dentro dessa realidade, muitas vezes é um sacrifício de tolo, é um sacrifício que não é aceitado, não é aceitável, não é aceito por Deus. Então nós temos que tomar cuidado com relação a quando nós jejuamos, porque nós vemos claramente, o Espírito Santo coloca no meu coração, no caso de Paulo, a Bíblia diz que por 3 dias ele não comeu. Por 3 dias ele não comeu, mas aquilo não foi um jejum. A Bíblia falou, quando Deus fala para Ananias, Deus fala, ele está orando, né? E a Bíblia diz que por 3 dias ele não comeu, mas ele não fez jejum. Ele mesmo diz lá em Atos, né, capítulo 11, verso 27, ele diz: olha, eu estive em perigo, em fome muitas vezes, em sede muitas vezes, e muitas vezes em jejuns. Muitas vezes ele passou sede, ele passou fome, mas não estava em jejum. Ele não entrou no jejum, e nós precisamos ter um ritual de entrar no jejum e de sair do jejum. Muitas vezes nós não fazemos isso, mas nós precisamos, quando nós formos jejuar, né, colocar as causas pelas quais nós queremos jejuar. E quando nós saímos do jejum, nós precisamos também: ó Deus, por causa disso, eu estou jejuando, né, estou entregando diante do Senhor, enfim. E isso, com certeza, num tempo corrido hoje, nós não tem nem tempo para isso, mas precisamos ter esse tempo. Então, com certeza, nós vamos tomar muito cuidado, nos policiar com relação a essa questão do jejum, né? Quando nós estivermos jejuando, que realmente estejamos jejuando
também da maldade, da perversidade, do adultério, da prostituição, da ira, do ódio, do ressentimento, da mágoa, da amargura. Isso já não devia fazer parte da nossa vida mesmo, né? Isso já devia estar totalmente crucificado, mas vivemos nesse corpo. Então nós precisamos tomar esse cuidado para que não apenas passemos fome. Glória a Deus. E tem muita gente passando fome, né, pastor, né? Infelizmente, né? Nesse sentido. Inclusive até que a nossa irmã Thalita, né? Ela mandou uma pergunta que o senhor acabou de responder a pergunta dela, né? Ela colocou aqui, ó, experimentar algo sem querer não quebra o jejum. Mas e se em meio ao jejum brigar com alguém, falar mal ou algo do tipo, quebra o jejum? Visto que quando jejuamos estamos se consagrando ao Senhor, né? Ou seja, não às pessoas, né? Mas o senhor acabou de explicar, né, que com certeza, né, a gente acaba perdendo, né, porque perde o foco, perde, né, a concentração, perde tudo aí, né, e na verdade passa fome, né, pastor? Na verdade, a verdade é essa aí, né? Um abração para o nosso irmão Juliano, Luiz, né, a nossa irmã Vanessa, esposa do presbítero Wilson, acabou de entrar também, Juninho Santos acabou de entrar também aqui. Um abração a todos vocês. Pastor Carlos, estamos aí já quase na reta final, mas eu tenho mais uma pergunta para o senhor, essa também, né, não sei se seria assim, uma pergunta polêmica, mas vamos lá, né? Nós sabemos, pastor, que a gente não deve, né, ter a visão do jejum como uma barganha, né? Eu vou jejuar, né? E agora Deus, ele é obrigado a fazer para mim, né? Ele é obrigado a mover, enfim, porque eu jejuei, né? Como o pessoal fala, né? Eu paguei o meu preço, né? Eu paguei jejuar, eu paguei o preço, né? Eu fui para a oração, eu paguei o preço na oração. Então tem muitas pessoas que têm essa visão, né? Então eu paguei o preço na oração, eu paguei o preço no jejum, eu fiz a minha parte, agora Deus, ele faz a parte dele e pronto, acabou, que é me dar, né, aquilo que eu busquei, aquilo que eu quis e assim por diante. Mas aí, pastor, na verdade são duas perguntas, na verdade, né? Uma é essa e a outra é a seguinte, por exemplo, é certo eu jejuar, por exemplo, quero comprar um carro, né? Então eu vou entrar agora num propósito de jejum porque eu quero comprar um carro. Eu quero comprar uma casa, né? Então eu vou entrar num propósito de jejum agora de 21 dias porque eu quero comprar uma casa, eu quero uma porta de emprego e por aí vai, né? Isso é certo, pastor? Está na Bíblia também isso? É correto? Glória a Deus. Eu acredito também, né, que isso é uma questão, eu acho que é uma questão simples, talvez complicada, de acordo com a maturidade de cada um, né? Agora a questão da barganha, na verdade, todos nós temos dificuldades, então todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos ser ministrados, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né, 2:22, ele diz que nós devemos desejar, 1 Pedro, né, ardentemente, como crianças recém-nascidas, né, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento para a salvação. Não a salvação do nosso espírito, né, porque nós fomos salvos, está falando que pessoa salva, mas a salvação, nós precisamos de salvação. Né? Essa questão, eu estou precisando de uma salvação aqui. Essa salvação é pela palavra. Eu preciso, né? Foi me colocado uma pergunta, eu preciso ser salvo dessa pergunta, né? Essa questão da barganha ou a questão de jejuar, né? Por um bem material. E quem me salva é a palavra, né? Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso crescer, né? A palavra, ela traz o crescimento. Então, com certeza, a mesma coisa da pergunta do Mateus, né? Entrar no jejum já para ter poder, para mostrar que eu tenho poder, então é uma forma incorreta, né, de estar jejuando. Então, com certeza, eu não tenho esse direito. A Bíblia diz: de graça recebeu, de graça dai. Né? Então, com toda certeza, se eu entro nessa disposição, depois de vou jejuar e Deus tem que fazer, já é uma disposição completamente incorreta, não é cristã, não é bíblica, né? Eu acredito que tem que ter aquele espírito de humildade e saber que o tempo também é o tempo de Deus, né? Eu tenho que saber que quando eu estou num propósito correto, um jejum, estou jejuando e orando, Deus não é obrigado a fazer agora, depois ou amanhã. Nós estamos descansando que o tempo, a Kairos, pertence a Ele, né? É Ele que sabe o tempo. Eu preciso estar tranquilo que na hora certa a porta vai se abrir, né? Na hora certa a bênção vem.
É bem verdade que não é quanto mais nós vemos, quanto maior a necessidade, né, mais necessidade se tem de algo mais forte, como nos casos dos ninivitas. Olha, daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Então eles levaram a sério essa palavra de Deus. E ele, na verdade, o rei, quando soube da notícia que o povo estava jejuando, ele mesmo desceu do trono. Ele mesmo, né, ordenou que fosse tirado a água, os alimentos, e que os animais fossem cobertos de pano e saco, por causa da urgência do tempo, né? E hoje, infelizmente, quantas pessoas, né, estão em urgência, pessoas na UTI, na CTI, pessoas morrendo, e nós não entramos, né, nós não demonstramos a Deus que realmente é importante aquela pessoa, a restauração dela, a ressurreição dela, a cura dela, porque muitas vezes para nós tanto faz como tanto fez. Se morrer agora ou morrer depois, já morreu tarde. E nós não jejuamos, não oramos, nós não demonstramos nenhum valor pela causa, pela bênção, pela pessoa. E o jejum, né, ele tem essa finalidade de mostrar a Deus que aquilo para nós é valioso, é importante, e se precisar eu dou a minha vida por aquilo, né? Então não é uma barganha, não devo pôr Deus na parede porque jejuei, porque orei, porque dizimei, né? Isso é um coração incorreto, né? Um coração desestruturado com relação à pessoa de Deus, à bondade de Deus, o tempo de Deus, a ética de Deus, a forma com que Deus ele opera. Então não devemos entrar no jejum, ou estarmos orando, ou fazendo qualquer outra coisa, nessa expectativa errada. Porque a bênção virá, com certeza, a resposta virá. Nós vemos capítulo 8 do livro de Esdras, né? Ele tinha uma empreitada difícil, sai da Babilônia, 4.000 quilômetros para Jerusalém, daqui em Manaus, a pé, foi 4 meses de viagem completo, 4 meses, levando riquezas, muitas riquezas, né? E ele ficou com vergonha de pedir ajuda para o rei, porque ele já tinha dito que o Deus dele era grande, o Deus deles ia proteger eles. O que ele fez? Ele apregoou um jejum junto ao rio Ahava. E ali, né, 8 verso 3, 8 verso 21, ele diz: nós oramos, nós jejuamos e pedimos isso a Deus, e Deus nos concedeu. Deus concedeu uma jornada feliz, porque eles jejuaram, um jejum corporativo, por um propósito estabelecido, definido, né? E Deus no caminho já foi protegendo eles. Então, nós não devemos barganhar com Deus, isso nada, absolutamente nada. Tudo é pela graça, e nós não fazemos mais do que o que deviam fazer. Realmente é jejuar, é orar, é buscar, é nos consagrar. Isso que nós já devíamos estar fazendo há muito tempo. E agora a questão de jejuar por um carro, eu não vejo nenhuma dificuldade, não me escandalizo. Acho que eu não me escandalizo. Acho que Deus talvez se escandalize, né? Porque ao invés de jejuar para o pai que está nas drogas, para a mãe que está morrendo na UTI, por irmão que está na cachaça, né? Jejuar e orar, eu vou jejuar para um carro. Acho que Deus fica chateado com isso, né? Mas ele não vai deixar de responder por causa disso. Talvez eu vou ser cobrado depois disso, né? Como os irmãos já estão sendo cobrados agora pelo Espírito Santo, não é verdade? Porque muitas vezes fazemos isso, jejuamos por uma casa, mas não jejuamos pela casa do Espírito Santo, que é uma pessoa que está lá na mão do Satanás, do diabo, do inferno, na verdade, à beira do colapso, do abismo, e nós não fazemos nada. Então nós temos que tomar esse cuidado, né, pastor Adilson, de não estarmos aí, né, fraudando aí, né, no sentido assim de estarmos não tendo uma visão correta de valores, né? Não que eu acho que isso seja errado. Eu acho que uma questão que nós não fazemos, nós podemos até tratar disso, porque tanto a oração como o jejum, como o voto também, o voto financeiro, não só o voto financeiro, como o voto de uma promessa a Deus, né, de fazer algo. Isso é muito forte na Bíblia, porque está tudo dentro de um contexto do valor que eu estou dando, do valor que eu estou apresentando a Deus, que Deus pode manifestar o poder dele, que ele vai ser glorificado, que ele vai ser exaltado, que ele vai ser honrado. Eu acho que isso Deus preza isso. Deus preza isso com toda certeza. Louvado seja Deus. Meu irmão, o negócio é forte, viu? A palavra de Deus é tremenda, né? Ela corta pra cá
e ela corta para lá. Pastor, um abração pro pastor Elias Garcês. Pastor Elias, um abração, Deus te abençoe, viu, querido? O pastor Nelson Lisboa também. Estamos ao vivo, pastor Nelson. Hoje, dia 4, né? Dia 4/6 de 2018, segunda-feira. Estamos aqui ao vivo aqui, né, com a nossa live. Essa live é da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Pastor Nelson Lisboa, lá em Araras, pastor Carlos, né? Tivemos lá, acho que faz uns 2 meses, tivemos lá, né? Visitando a sua esposa, a nossa irmã Vilma. Pastor Nelson, um abração, viu? Deus abençoe, querido. Nossa irmã Raquel também entrou, o Márcio de Jesus, tá ligadinho conosco. Marcinho, um abração, Marcinho, Deus abençoe, viu? A nossa irmã Vilma Santos, o André Levi, um abraço pro André. Nossa irmã Josefa também ligadinha conosco. Que maravilha, é o povo aí, né? Participando aqui da nossa live. E o nosso irmão Mateus, ele deu mais uma participação aqui, pastor. E eu quero ler aqui, né, a colocação que ele nos deixou aqui, né? Diz assim, olha, muito bem colocado, pastor. Podemos contextualizar Isaías 58 nos dias de hoje. Vemos o jejum ser banalizado no nosso meio. Muitas igrejas incentivam seus membros a jejuar por motivos errados, para conseguir seu carro, uma esposa, uma casa. Outras igrejas promovem todos os meses jejuns, um atrás do outro, o que nos parece ter o propósito de atrair as pessoas aos templos e manter a igreja cheia para angariar ofertas e barganhas. Então está aqui, né, a colocação do nosso irmão Mateus. E se você quiser pôr sua colocação também, pode colocar, a gente aqui é aberto, ok? Para você participar conosco em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, estamos aí já quase no final, né? Faltam aí 14 minutinhos para nós estarmos encerrando. Mas dá para mais uma pergunta, não dá, pastor? Acho que dá, né? Pra gente, né, contextualizar com mais uma pergunta aí em nome de Jesus, né? Amém, pastor Elias? Um abração para você também, viu, querido? Deus abençoe. Tá mandando um abraço para o senhor também, pastor Elias. Pastor Carlos, o jejum, ele nos ajuda a vencer o pecado? Glória a Deus, com certeza, né? Com certeza, acho que o jejum, ele nos ajuda, né? Eu tenho percebido assim, pastor Adilson, nossos queridos, que é muito sério, porque quanto mais nós corremos esse risco, né, que quanto mais afinado você está com Deus, vamos usar mais conectado, mais próximos com Deus, nós corremos o risco de ficar muito crítico, muito analítico, nós criticamos. Por quê? Porque quando você se aproxima de Deus, né, está em oração, jejum. Nós podemos até aqui também falar um dia sobre o falar em línguas, pastor Adilson. Precisamos falar sobre isso, alertar os irmãos a oração em línguas. Quando você está assim mais próximo, você vê Moisés, por exemplo. Moisés ficou 40 dias, desceu do morro brilhando do monte. E, nossa, já quebrou a tábua, já. Por quê? Porque é complexo. Porque você está mais perto, minha filha, você enxerga o pecado onde as pessoas não enxergam, você enxerga o erro. Você quer ser mais santo, você fica muito cobrando, você fica muito crítico, você fica chato, porque você está mais sensível. Então é bastante complicado. E nós vemos no caso de vários, era hora que era um outro contexto, né? Quando o Espírito Santo ele entrou em alguém, ele entrou em Sansão pegou uma queixada, ele matou 1.000 pessoas. Né, quando ele entrou em outros juízes ali, né, e ele saiu a guerra, ele entrou em Jefité lá, Jefité ficou bravo, saiu a guerra. Então nós ficamos mais sensíveis e nós temos que administrar melhor, sermos mais maduros, mais pacientes, porque nós acabamos vendo as coisas, o pecado tem mais peso, então nós temos que tomar bastante cuidado com relação a esta questão. Mas com certeza, né, a prática do jejum, ela nos ajuda também a combater o pecado, né? Ela com certeza ela nos faz mais, desde que sejam os jejuns corretos, mais sensíveis, né? E essa sensibilidade, ela precisa de uma dependência muito grande do Espírito Santo, precisa de um bom conhecimento para a gente se manter misericordioso, porque Jesus Cristo, ele foi chamado amigo dos pecadores. Então quanto mais sensível eu posso me apartar mais ainda do pecado, mas mesmo assim eu vou viver no meio dos pecadores,
Eu vou ter mais, preciso ter mais sensibilidade. Não vou estar condenando eles, porque faz isso, porque faz aquilo, vai nos afastar. E nós precisamos estar mais do que nunca sensíveis para estarmos no meio dele, para comunicarmos a ele a graça que está sobre nós, o poder que está sobre nossas vidas. Então, com certeza, o jejum ele nos ajuda a vencermos também, desde que corretamente a carne. E eu incentivo a prática do jejum. Nós vemos no caso de Dario, né? Dario, quando Daniel foi jogado na cova, ele passou a noite em jejum, né? Ele mandou que tirasse os cantores, as cantoras, né? Ele passou a noite em claro, uma noite em jejum, né? E com certeza Deus viu esse, porque ele não foi do agrado dele que Daniel fosse lançado à cova dos leões. Pelo contrário, né? Ele se esforçou, mas ele tinha assinado uma lei, né? Então, e fica o exemplo para nós. Você está com dificuldade, está precisando de uma solução, peça para um ou dois irmãos, entre em jejum, clame, busque a Deus, ore, né? Passe uma madrugada em claro, ofereça, porque Deus, Ele quer realmente que nós mostremos a Ele que isso é sério, que isso não é algo banal, que isso não é uma piada, que isso não é algo que não tem valor para nós. Então eu incentivo os irmãos a experimentarem realmente a mão de Deus pela prática sincera e honesta de um jejum coerente, de um jejum bíblico, de um jejum real, ainda que seja parcial. Maravilha, louvado seja o nosso Deus. Pastor, chegamos no final da programação. Eu quero aqui mandar um abraço para a nossa irmã Fabiana Silva, que acabou de entrar também. O pastor Zé Carlos, um abração, viu, pastor? Deus te abençoe, viu, querido? Nossa irmã Maria Lima também, e tantos aí, né, pessoal, que estiveram conosco até agora, passaram, saíram, né, que Deus abençoe. Mas antes de nós estarmos orando, pastor, eu queria que o senhor fechasse, né, aí dessa aí as considerações finais a respeito desse assunto tão maravilhoso que nós tratamos aqui hoje, que é o poder do jejum. Glória a Deus. Eu li o livro, né, do Mahesh Kavita. É um homem que orou 7 períodos e jejuou 7 períodos de 40 dias. Ele também orou vários e vários períodos de 21 dias. Ele orou muitos, ele jejuou, jejum de 21 dias, 21 completo. Ele também jejuou muitas vezes, jejuns de 7 dias completos, sem água, sem alimento, se retirava. E eu lembro de um testemunho que ele dava, de um menino, nós contamos esse testemunho desse menino, de 16 anos, que era internado em um hospital psiquiátrico, ele ficava amarrado com as mãos para trás. O condado lá dos Estados Unidos permitiu que se amarrasse o menino, porque ele socava, ele se grudava, ele se arranhava, o couro dele, do rosto dele era como um couro de jacaré, de tão russo, tão terrível que era. E ele saiu do seminário, pastor Adilson, nossos queridos, e foi trabalhar lá, foi fazer um estágio lá. E lá ele pregava Jesus Cristo para o menino. Ele já pregava, Jesus te ama, Jesus que ama. Até que um dia o Espírito Santo falou para ele: olha, essa casta de demônios não sai sem oração e jejum. Ele olhou para ver quem que era. Ele nunca tinha ouvido isso num seminário que ele estudou 4 anos para pastores. Aí ele foi ver na Bíblia e tinha mesmo, estava escrito. E ele, desde aquele dia, ele ficou 14 dias em jejum. Ele disse que ele ficou Mahesh Kavita. Ficou em 14 dias de jejum. Depois o Espírito Santo falou para ele: vai lá agora e fale com ele. Ele disse que ele chegou na frente do menino e falou: Jesus! Ele foi falar: Jesus! O demônio jogou ele na parede, a legião jogou ele lá na parede, lá em cima, 4 metros para trás. E ele escreve no livro que ele caiu chorando, liberto. Liberto. Então ele fala sobre isso. Então nós precisamos jejuar. Temos muitas experiências de jejum, que com certeza os irmãos também têm. A Bíblia já lavrou, não a sentença, mas trouxe a revelação que há castas, demônios perigosos, assassinos, homicídios, que já estão na família há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 200 anos, 300 anos, e ele não sai sem jejum e oração. Já se estabeleceu, está matando, destruindo a família toda, não sai. Precisa de jejum, precisa de aproximação de Deus, né? E nós temos que tomar bastante cuidado. Começa um jejum parcial, um jejum pequeno, depois você vai aumentando a quantidade de hora ou de tempo. É importante nós entrarmos e nós sairmos do jejum. O jejum, o livro Jejum para a Salvação do Brasil, né, que Valnício Milhomes escreveu,
e ela fala muito sobre jejum, e ela conta de uma família que estava processando ela depois, porque o moço fez 15 dias de jejum, e depois foi sair do jejum e foi comer churrasco e morreu. Então nós temos que tomar cuidado, sair de um jejum, principalmente um jejum prolongado, de um dia inteiro, né, de 24 horas, de 40 horas, de 30 horas. Precisamos tomar bastante cuidado, como nós estamos no jejum, né? Não é bom ficar comendo comidas pesadas. Nós vemos aquele menino, aquele moço lá, que foi achado por Davi, né, que fazia 3 dias que os amalequitas deixaram eles para morrer de fome, porque ele estava doente. Eles deram passas de uva, eles deram ali alimentos leves para que ele fizesse o de jejum dele. Então a Bíblia fala muito, e eu incentivo os irmãos a jejuarem, né, a usar dessa prática. É importantíssimo, né, a prática da oração, especialmente a prática do jejum, o jejum completo também, se puder, né, se não deve fazer o jejum completo, ofereça o seu jejum, ainda que seja parcial, né, ao Senhor nosso Deus, com sinceridade, com honestidade, com pureza. E com certeza Deus, Ele vendo, né, o seu empenho a ponto de, né, com certeza Ele enviará socorro para você, para sua casa, para o seu ministério, para sua família, ou para quem quer que você se proponha, ou por que causa, né, você quer propor-se ou se propor a jejuar. Que Deus realmente te abençoe de uma forma assim muito especial. Sabemos que a prática do jejum era bastante corrente ali, né, em Atos dos Apóstolos, né, para separar os obreiros, eles impunham a mão, depois eles também para enviar, eles impunham as mãos, oravam em jejum. Então eu incentivo essa prática a todos os nossos amados. Louvado seja Deus, maravilha do céu, está aí. Na live de hoje, o poder do jejum. Lembrando que essa live é da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Aqui quem vos fala é o seu amigo, pastor Adilson Camargo, junto com o nosso pastor presidente, pastor Carlos Alberto Rodrigues. Pastor, estamos encerrando, mas eu quero aqui, né, só ler o que a irmã colocou aqui, ó. A nossa irmã Valdirene disse assim: vocês têm que começar mais cedo. O bom é 2 horas a fio. Tão bom ouvir mais, né? Eu adoro. Tá dizendo aí que tá gostando, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Valdirene, nosso irmão Mateus também. A Flávia tá conversando com ele aqui, né? Dando aí as orientações para ele. E isso aqui depois fica também, né? O nosso irmão Admilson, que é nosso técnico aqui, né? Fica lá no YouTube, né, Admilson? Qual que é o endereço pro pessoal achar lá, por favor? Igreja Cristã Eleitos de Deus. Então você pode colocar no YouTube lá, Igreja Cristã Eleitos de Deus, que você vai encontrar lá, né, todos os vídeos da nossa igreja, né, da Igreja Cristã Eleitos de Deus, e as lives também aqui da nossa programação, ok? Tem várias lá já, né? Já fizemos várias, né, pastor? O senhor sabe que número que é essa hoje, não? Hoje é 17, pastor está dizendo aqui, né? Já é a live de número 17, olha que maravilha, viu? Um abração, viu? Deus abençoe todos vocês aí, nosso irmão Mateus, nossa irmã Valdirene, né? Que Deus continue usando mais e mais os irmãos para levar a palavra de Deus. Vamos orar, pastor? Vamos falar com Deus? O senhor pode abençoar o povo? Glória a Deus. Quero deixar a leitura aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, de uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas antes antecedeu, né, de uma convocação nacional de Josafá ao jejum, a jejuar. E a manifestação de Deus foi assim, algo extraordinário, tremenda, completa. Os irmãos conhecem, podem estar lendo também lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Senhor nosso Deus, nós lhe somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de compartilharmos, ó Deus, a Tua palavra, de compartilharmos, ó Deus, o conhecimento, um pouco de conhecimento que o Senhor tem trazido até nós. Oramos, ó Deus, por esses irmãos abençoados, por todos quantos, Pai, têm estado conosco até esse momento especial. Pai, a nossa oração por cada um deles é que o Senhor realmente os desperte para a prática da oração, a prática do jejum, a prática, Senhor, de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida honesta, correta e séria diante da Tua face. Abençoa os irmãos, desembaraça o caminho dos irmãos. Ó Pai, ajuda eles, ó Deus, a compreenderem cada vez mais, a buscarem cada vez mais o conhecimento, Senhor, desse assunto tão importante
ó Pai, que está na Bíblia, que é a prática do jejum, Senhor. Que em tudo, Senhor, livra-nos e livra os irmãos de toda forma de orgulho, toda forma de soberba, mas também, ó Pai, toda forma de timidez. E dá a eles, ó Deus, grande ousadia em buscar a sua presença. Certamente, ó Pai, muitos de nós, de todos nós que estamos fazendo parte dessa família, desse culto agora, ó Pai, estamos precisando, Senhor Deus, de jejuarmos, aleluia, de mostrarmos através da prática do jejum, Senhor Deus, aleluia, ó Pai, o nosso querer, o nosso desejar, a manifestação milagrosa e poderosa dos céus, Pai. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome por tudo, Deus. Em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu querido, Deus abençoe. Lembrando que nós estamos aqui todas as segundas-feiras, agora um pouco mais cedo, né, pastor? Das 21 às 22h30. Então, toda segunda-feira estamos aqui com um novo assunto, né, com um novo tema, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Neste lugar tu és. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça.
take